A Fórmula 1 2026 será marcada por um debate sobre suspensão, especialmente a altura da traseira. E nesse vídeo você vai conhecer todos os segredos da suspensão de um Fórmula 1. A gente vai analisar componente por componente, mas principalmente a gente vai falar também das diferenças entre a suspensão push rod, pull rod, vantagens e desvantagens. Um vídeo extremamente necessário para você compreender as mudanças que vão acontecer na Fórmula 1 nesse regulamento 2026. Se você é veterano aqui no Fórmula Brum e conhece esse conteúdo técnico que é ênfase aqui do canal, já senta o dedo no like, porque a gente vai falar bastante sobre essa tecnologia de suspensão. Vai ser um tema recorrente nesse regulamento a partir de 2026. Eu já lancei um vídeo aqui falando sobre os segredos dos engenheiros a partir do que a gente está vendo nos testes de pré-temporada, nos primeiros carros. E se você ainda não é inscrito no canal, fica nesse conteúdo, porque eu tenho certeza que você conheceu um canal que traz um conteúdo diferenciado com essa ênfase mecânica dessas tecnologias da Fórmula 1. Apesar de falarmos sobre suspensão de um Fórmula 1, as forças que uma suspensão trabalha são basicamente aquelas de um carro comum. São forças, por exemplo, rotacionais, o movimento de roll ou de rolagem. Por isso a gente tem no Fórmula 1 a barra anti-rolagem. O movimento de pitch, que é quando o carro freia e afunda a frente, ou quando acelera e afunda a traseira, que no regulamento da Fórmula 1 2022 a 2025, regulamento de efeito solo, fez absurda diferença. Somente esses dois conceitos que eu trouxe para você, que são comuns até mesmo num carro de rua. Só que quando a gente fala de um Fórmula 1, nós estamos procurando um ajuste fino, praticamente milimétrico, para encontrar performance. E embora a gente veja esse tipo de constituição muito comum nos carros, no Fórmula 1 a gente tem basicamente dois sistemas de suspensão, o chamado push rod e o chamado pull rod. Rod significa haste ou varão e basicamente se trata do movimento de empurrar ou puxar as engrenagens do kit de suspensão. Visualmente no carro, eu vou mostrar outras imagens para você, a suspensão do tipo push rod é aquela que a barra de suspensão pega embaixo na manga de eixo e na parte superior do chassi. Eu sei que é um pouco difícil de observar quando você olha uma imagem ou uma filmagem de um Fórmula 1, mas dá uma olhada nisso aqui, porque vai ficar claro de você perceber na hora que acompanhar as corridas. Já a suspensão de tipo pull rod, o braço de suspensão pega no alto na manga de eixo e embaixo no chassi. E tem uma série de questões que são diferentes, não apenas mecanicamente, mas principalmente na aerodinâmica do carro. Isso foi uma ênfase muito grande na geração efeito solo. Por exemplo, Red Bull e McLaren utilizaram do tipo pull rod e abriram o fluxo de ar direto para a parte de baixo dos side pods, o que foi crucial para gerar o vórtex que vedava a zona de baixa pressão e, consequentemente, melhorava as características do carro naquele regulamento. Isso tem uma implicação, por exemplo, aerodinâmica, mesmo que seja um ajuste mecânico. Existem diversas vantagens e desvantagens quando se trata do push rod, quando se trata do pull rod também, mas aqui no canal eu tenho alguns conteúdos exclusivos que eu falo não apenas de suspensão, mas da suspensão ativa, e também conteúdos abertos para vocês, mas esses conteúdos que eu estou apresentando são para os membros e por apenas R$5 você pode se tornar um membro do canal e ter acesso a esses conteúdos exclusivos, onde eu me aprofundo mais em alguns temas que eu já vou trazer bastante conteúdo aqui. Mas ali, nesse conteúdo exclusivo, você tem acesso a algumas informações muito mais minuciosas, dá mais trabalho para pesquisar, para você que é um aficionado na Fórmula 1, por R$5 você se torna um membro mecânico aqui no canal e tem acesso a essas informações. Para trabalhar essas diversas forças que atuam no carro,
Basicamente, quando você olha os braços de suspensão de um Fórmula 1, e aí você está vendo basicamente ele sem o bico frontal do carro, você vai observar basicamente o seguinte: um braço duplo A superior, que é o chamado wishbone, e um braço duplo A inferior. A gente geralmente fala duplo A em português, porque algumas dessas peças têm uma estrutura que se assemelha a uma letra A, quando faz a estrutura de reforço. Não é o caso da gente entrar mais profundamente aqui, mas só para você identificar, você tem um duplo A superior, ou wishbone superior, e um duplo A inferior. Estou falando em inglês, wishbone quer dizer osso do desejo. Lembra muito aquele osso do peito de frango. Então, no inglês se fala wishbone. Um outro detalhe interessante é que a inclinação desse braço wishbone, ou duplo A, ele tem um efeito direto, por exemplo, naquele movimento de pitch que eu falei, o movimento da frente afundar, ou a traseira sentar, que é quando a gente fala sobre anti-dive e anti-squat. Dive, mergulho, anti-mergulho, quando o carro freia ele não afunda a frente, e anti-squat, anti-agachamento. Lembra de squat da academia? Então o carro faz menos esse movimento de gangorra, equilibra mais o carro. Foi um problema isso para a Mercedes durante toda a geração de efeito solo, para Lewis Hamilton mais ainda, por conta da sua característica de frear muito dentro da curva, não fazendo slow in, fast out, que foi o estilo de pilotagem proeminente na geração de efeito solo, isso já conhecido desde a década de 70. Então veja como essas características mecânicas, elas conversam muito sobre essa necessidade. Então você tem basicamente o duplo A superior, e aí você conta um ponto de conexão, o segundo ponto de conexão, um duplo A inferior, então terceiro ponto de conexão, quarto ponto de conexão, são 6 no total. Aí você ainda vai ter o braço de direção do carro. Aqui ele fica bem na frente, eu vou colocar ele em azul. Você tem o braço de direção na frente, tanto por um lado, obviamente, quanto do outro, e o kit de direção posicionado logo à frente. Então aqui você já tem o quinto braço de contato com o chassi. E por fim, aquilo que se refere diretamente quando a gente fala de suspensão. Aqui no caso é uma suspensão, vamos ver se você decorou, push rod. O braço de suspensão pega embaixo na manga de eixo, ele percorre por dentro do duplo A e conecta no chassi na parte superior. Aqui em cima você vai ter todo o kit de suspensão na parte superior. Eu vou comentar sobre isso, porque tem vários componentes que a gente ainda vai comentar sobre essa imagem. Você que é veterano aqui no canal deve ter percebido aí que eu mudei um pouco o estúdio, alguns áudios ainda talvez não estejam tão legal, dá um pouco de eco, fiz uma mudança recentemente aqui, necessária na família, mas a qualidade continua a mesma. E você que não é inscrito no canal, tá vendo o conteúdo como é, se inscreva porque tem muito mais, tanto nos vídeos para frente nessa temporada, quanto nos vídeos que a gente já postou, com bastante conteúdo técnico sobre a Fórmula 1. Agora que você já viu essa imagem que eu te demonstrei, fica um pouco mais fácil de você identificar esses componentes quando você está assistindo a Fórmula 1. Para colocar nas mesmas cores que eu usei, aqui a suspensão do tipo push rod nesse Mercedes, o braço de suspensão pegando embaixo na manga de eixo e em cima no chassi. Depois eu vou mostrar uma imagem aproximada do kit de suspensão aqui em cima. A mesma coisa do outro lado, o braço de suspensão pegando em cima no chassi, embaixo na manga de eixo. Aqui na frente você vai ter o braço de direção, que foi que eu coloquei em azul, aqui o braço de direção na frente, com todo o kit de alívio, de assistência de direção na frente. E fica um pouco escondido, mas dá para você observar o duplo A superior. Observa que tem uma certa inclinação no duplo A superior. Essa inclinação é que gera o chamado anti-dive. E aqui, escondido também, não dá muito para a gente observar, tem o duplo A inferior. Então, fica mais fácil de você observar e é a partir disso que aqui no canal a gente começa a observar imagens do carro anterior, depois com a atualização, e ver
um anti-dive mais agressivo, menos agressivo. É a partir daí que eu disse, por exemplo, que o carro da McLaren 2025 teria uma tendência de menos desenvolvimento ao longo da temporada, o que foi que de fato aconteceu, enquanto o carro da Red Bull uma tendência de maior desenvolvimento, porque o carro da McLaren já tinha nascido com um duplo-A superior muito agressivo, diferente do carro da Red Bull. Então o carro da Red Bull tinha mais opções de trabalhar esse tipo de configuração, diferente da McLaren. É daí que a gente tira essas informações, observando mecanicamente, tecnicamente o carro, para trazer um conteúdo aqui para você. Agora, eu falei que, então, o braço de suspensão conecta-se, aqui no caso do push-rod, a um kit de suspensão que está na parte superior. Lembre, quando é pull rod, pegando em cima da manga de eixo e embaixo no chassi, para colocar o contrário, o kit vai estar aqui embaixo. No caso da Mercedes, o kit está em cima porque a suspensão nesse modelo aqui, se não me engano, esse é o W13, é o kit de suspensão, está em cima. Então, o kit de suspensão é esse. Esse é o kit de suspensão. Vamos identificar algumas peças aqui para você entender como é que a gente começa a compreender como funciona a suspensão. E aí, um detalhe, eu estou falando para vocês de uma suspensão dianteira, depois eu vou mostrar suspensão traseira. Só que quando eu mostrar a suspensão traseira, você já viu o funcionamento da suspensão dianteira, fica muito mais fácil de compreender o que acontece na suspensão traseira. Então, essa imagem você tem para colocar nas mesmas cores que eu utilizei lá no desenho, na primeira vez que eu risquei. Você tem aqui, ó, o braço de suspensão push rod pegando de um lado e escondidinho aqui, né? Vamos colocar o outro braço de suspensão. Repare que agora você tem algumas peças aqui. Primeiro, esse tipo de estrutura dentada. Tá? Repare que eu não vou riscar o do outro lado, mas isso aqui é uma estrutura dentada. Então, há alguma estrutura dentada que pega e vai lá dentro do chassi. Então, uma parte dessa haste está conectada ao chassi e outra parte está conectada a esse braço de suspensão. O que é essa estrutura? Isso aqui é um braço de torção. Sim, o Fórmula 1 funciona com braço de torção. Pelo menos o Fórmula 1 atual, exatamente como a suspensão traseira facão do Fusca. Lógico, eu estou exagerando, mas é sim, a suspensão traseira do Fusca é braço de torção e no Fórmula 1 utiliza-se braço de torção. É para a gente entender que o princípio mecânico é o mesmo, porém, lógico, que tomadas as devidas proporções na Fórmula 1 de um nível de construção muito mais voltada para o ápice da performance de automobilismo, enquanto do Fusca é somente para você passar nos solavancos. Isto é um braço de torção. Tá vendo a estrutura dentada de um lado aqui, ó? Do outro lado da haste também vai ter uma estrutura fixando, né, dentada. Então você tem aqui uma estrutura dentada. Se você mudar a rigidez dessa barra, a suspensão fica mais rígida. Se você mudar a maleabilidade desse braço de torção, a suspensão fica mais maleável. Então, o mecânico de um Fórmula 1, ele vai desmontar essa peça e trocar esse braço de torção quando ele quiser amolecer ou enrijecer a suspensão, tanto dianteira como traseira. Então, percebe que pelo fato do kit de suspensão do modelo push rod ser na parte superior, o que acontece? É muito mais rápido de fazer essa troca, certo? Se fosse pull rod, seria mais lento ou mais demorado, acesso mais difícil. Essa é uma das vantagens e desvantagens da push rod, mas repare, aqui o kit de suspensão está em cima, o centro de gravidade está mais elevado, diferente do que seria o braço de suspensão inferior. Mas agora que você já viu o braço de torção, ou a barra de torção, repare que você, eu vou colocar numa outra cor aqui, repara que você tem duas estruturas conectando do outro lado aqui, ó, uma haste descendo e uma outra haste descendo também. Então, note, o braço de torção está conectado ao chassi aqui e outro braço de torção conectado nessa parte. Essa estrutura rotaciona na medida que
a suspensão empurra ou puxa, daí é push rod ou pull rod. Todo esse braço rotaciona, toda essa estrutura vai rotacionar, ela vai rotacionar mais rígida ou mais maleável, dependendo do tipo de barra de torção que tiver no carro, e vai mexer com essa estrutura em azul, que foi a primeira que eu coloquei, que se trata da barra anti-rolagem. Lembra quando eu mostrei essa imagem que eu falei do movimento de roll ou de rolagem, que é esse movimento em que o carro inclina para um lado ou para o outro. Então, eu fiz a curva para um lado, o carro vai pesar para o lado externo, diferente da moto, né? De moto eu vou inclinar para o mesmo lado que eu estou fazendo a curva. No carro, não. Eu fiz a curva para um lado, ele vai adernar para o outro. Então, esse é o movimento de rolling, de rolagem. Você quer ele mais proeminente, mais estável, menos estável, dependendo do setup de contorno de curva. Só para não esquecer, né, eu coloquei algumas imagens aqui do braço de torção ou da barra de torção, né? Então, como ele basicamente funciona aqui, eu vou até sair da frente para mostrar para vocês. Tem uma parte fixada no chassi e a outra que é uma parte que se move, então a barra torce ou não torce, por isso é barra de torção, e dependendo da maleabilidade dele, a suspensão vai ser mais enrijecida ou mais amolecida. Mas agora falando dessa barra anti-rolagem ou anti-roll bar, você escuta os pilotos da Fórmula 1 falando sobre isso, aquela estrutura de azul que eu mostrei lá da barra, do kit de suspensão, ela conecta nessas duas extremidades aqui. Percebe que esse trabalho, né, da barra torcer para um lado e para o outro, ele vai ser conectado por essa estrutura da barra anti-rolagem. Eu vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma barra muito pequena, mas eu vou botar na tela para você a barra anti-rolagem do seu carro de rua aparecendo. Vou ver se eu consigo colocar essa imagem. Inclusive, só para fazer propaganda do carro mais incrível já criado, o Fusca, ele tem uma barra anti-rolagem, uma anti-roll bar. Se você enrijece, o carro faz menos rolling, e se você amolece, mais rolling. Esse é o movimento que ele está procurando evitar quando você tem uma barra anti-rolagem. Então, repara, isso aqui é o movimento de rolagem. O ângulo de suspensão da roda interna em relação à roda externa e a inclinação do carro. Esse é o movimento que você está querendo evitar. Da mesma forma num carro de rua, da mesma forma acontecerá no Fórmula 1. E agora chegamos nessa estrutura aqui, nessa aranha maluca que está na sua tela, que trata-se da suspensão traseira. E repara que essa suspensão traseira, que estrutura é essa aqui? Esse tipo de caixa que ela está conectada, né? Esse aqui é uma caixa, literalmente uma caixa. E aqui você tem todos os braços que você já viu da suspensão dianteira. Ó, aqui, ó, o duplo A superior do lado esquerdo, né? Porque essa parte aqui é a frente dessa caixa. O duplo A superior do lado direito. O duplo A inferior do lado esquerdo, obviamente o outro não dá para a gente ver. E olha aqui o tipo de barra push rod da suspensão traseira. Tá aqui, ó. Essa é a barra push rod. Agora, que caixa é essa aqui? Essa aqui é a caixa de transmissão de um Fórmula 1. Fórmula 1 tração traseira. Isso aqui é a caixa de transmissão. Você tem aqui, por exemplo, a embreagem. Esse disco aqui é a embreagem no Fórmula 1, que é a parte que morde. Aqui você tem todas as hastes do kit de transmissão e a suspensão traseira se conecta a essa caixa de transmissão. Aí quem lembra dos problemas que a Ferrari teve na temporada de 2025, quando, para atender uma vontade de Hamilton de colocar o cockpit mais para trás, a Ferrari tem que mexer na estrutura do motor, não tem como mexer, tem que mexer na caixa de transmissão. Quando mexe reduzindo a caixa de transmissão, ela ganha maior torção, o carro fica mais maleável e ele tem aqueles problemas que levou Leclerc e Hamilton a ter que pilotar de forma a fazer lift and coast, levantar o pé e aliviar o carro para ele não descer tanto
na hora de fazer um contorno de curva de alta. Isso prejudicou eles para mexer no cockpit do carro. É dessas informações que o Fórmula Brum começa analisando mecanicamente e tecnicamente para chegar às análises que se mostram certas. Porque se você está fazendo uma modificação na caixa de transmissão justamente para atender um pedido de colocar o cockpit para trás, isso aqui é mecânica básica, não é ciência da NASA. Então, isso aqui é que me faz chegar à conclusão que em 2025 a Ferrari teria problemas. Então, no início da temporada de 2025, aqui no canal, eu disse que a Ferrari possivelmente teria problemas com a altura do carro, suspensão, maleabilidade. O pessoal bateu, que sabe como é que é namorado de piloto, né? Adora torcer e defender seu namorado preferido. Eu estava certo, é assim que a gente procura ver a informação, procurando tecnicamente. Então, eu convido você a se inscrever aqui no canal, porque aí você vai ter mais conteúdos, esse tipo aula aqui que a gente coloca, e é muito importante para que você acompanhe a Fórmula 1, porque quando você lê matérias sobre as atualizações e tudo mais, suspensão vai ser falado muito na temporada 2026 por causa do reiki do carro, da altura da traseira. Tem vídeo aqui no canal que eu falo segredos dos engenheiros para essa temporada 26 em diante. Dá uma olhada, tá na descrição, vou deixar na sua tela e você assiste que você vai compreender mais aquilo que está sendo feito na engenharia da Fórmula 1. Muito obrigado por assistir os vídeos do Fórmula Brum.